Gênesis 12, do 3 ao 4, um texto muito conhecido por todos nós, diz assim: abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outras versões, na versão revista e atualizada, está: todas as famílias serão abençoadas, amém? Serão benditas, todas as famílias da terra. Ele estava falando isso, uma referência, falando disso, como uma referência a Cristo, amém? Porque de Abraão descenderia Cristo, e em Cristo toda a família é abençoada, em Cristo a família é salva, aleluia, em Cristo a família é santificada, em Cristo a família tem vitória, amém? E tudo isso é bênção de Deus para a família. E ele falou aqui a Abraão: em ti serão abençoadas, benditas todas as famílias da terra. Partiu a Abraão, e aqui ainda Abrão, o nome ainda era Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Esse momento aqui do chamado de Abraão, e ele recebe essa chamada, um Deus que ele não via, mas ouvia, não via, mas ouvia aquela voz bem clara, aquele direcionamento de Deus para ele. Que tremendo, hein, queridos? É preciso muita fé, Ele ouve aquela voz, ele crê no que está sendo dito a ele, naquelas palavras, nas promessas, aleluia, nas promessas que estavam sendo feitas a ele, para a sua família, para a sua descendência, e ele ele caminha em direção ao que Deus estabeleceu, e com muita fé, ele vai e enfrenta. Nós conhecemos a trajetória desse homem, com a sua família ali, muitas lutas, dificuldades, circunstâncias querendo pará-lo, mas vamos aqui no primeiro ponto. Começamos aqui com o texto base que fala sobre Abraão, e aqui a primeira coisa, falando do agir de Deus na família. Deus agiu na família de Abraão, cumprindo promessas, aleluia. Quantos creem que Deus cumpre as suas promessas? Eu creio. Se Ele prometeu coisas para a tua família, para a tua descendência, Ele cumprirá, aleluia, Ele cumprirá. Mentiroso é o diabo, e Deus é plenamente verdadeiro, e nós temos que pôr a nossa fé completamente no que Ele declara, no que Ele promete. Abraão fez isso, confiou plenamente, e Deus cumpriu as suas promessas. Mas é claro, como eu falei aqui agora há pouco, circunstâncias vieram, a promessa de um filho, tão desejado por ele e por sua esposa, não é? A Sara, já velhos, cadê? Cadê o filho? Cadê Deus? Cadê? Deus sustentando ali a sua promessa, confirmando. As circunstâncias querem enfraquecer a nossa fé nas promessas de Deus, queridos. As circunstâncias, elas são grandes inimigas da fé. Elas querem nos fazer parar de acreditar. Mas Abraão continuou crendo. Mas claro, o seu lado humano, às vezes vinha à tona. E aqui no capítulo 15, versículo 2 e 4, diz assim, de Gênesis, capítulo 15, 2 ao 4, mas Abraão perguntou, Abrão aqui ainda, Abrão perguntou: ó soberano Senhor, naquele momento em que a sua alma estava começando a desfalecer, começando a desacreditar, o seu ânimo desfalecendo, ele fala para Deus ali, abre o coração, sincero, abriu o coração, declarou para Deus, dizendo: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco, o seu servo ali mais próximo. E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor Deus deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, Abraão. O filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro.
gerado por você mesmo, aleluia. E Deus foi falando ali, falando ao coração, ministrando o coração dele. Aí Deus manda ele sair da tenda, olha para o céu, olha para as estrelas, conta quantas tem. É claro que tu não pode, Abraão, contar se será a tua descendência numerosa. Olha para a areia, conta os grãos, se é que podes, assim será a tua descendência. Fortalecendo o coração daquele homem, animando o coração daquele homem nas promessas. Fica firme, Abraão. Fica firme, Abraão. Eu cumprirei a promessa. Aí nós sabemos lá, seguindo mais adiante, Abraão faz um altar, sacrifica ali alguns animais em oferta ao Senhor. E o Senhor fortalece ali, como uma renovação de aliança ali naquele momento. E Deus revela a Abraão coisas que irão acontecer em relação aos seus descendentes. Deus fala a respeito da escravidão no Egito, enfim, começa a revelar coisas, porque Deus só revela coisas aos íntimos, amém? E esse homem era muito íntimo de Deus, amigo, um amigo chegado, e ele abriu o coração e Deus o confortou, a promessa se cumpriu, amém? A promessa se cumpriu, nós vemos em Gênesis 21, do 1 ao 3, olha só que coisa linda, o Senhor foi bondoso com Sara, Gênesis 21, do 1 ao 3, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometeu. Sara engravidou e deu um filho a Abraão, aqui já era Abraão, o nome dele foi mudado para Abraão, e deu um filho a Abraão, em sua velhice, na época fixada por Deus, em sua promessa, no momento certo, na época que Deus estabeleceu, amém, queridos? Você crê dessa forma? Que é na época fixada por Deus, amém? No tempo de Deus, amém, queridos? No tempo de Deus se cumprirá, aleluia? No tempo estabelecido, Deus cumpriu a promessa e nasceu Isaque. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu, aos 90 anos. E ele ali já com os seus 100 e poucos anos, já, imagina, queridos, na velhice, um herdeiro, um descendente, Isaque nasceu, que significa riso, porque quando a promessa foi reforçada para Sara, ela riu e disse, não tem como isso acontecer, eu com 90 anos, como eu costumo brincar, Sara já estava na maior pausa, né? Não era nem na menor pausa, era na maior pausa já. Imagina, uma mulher dessa engravidar, pois ela engravidou, o milagre do Senhor. O filho tão esperado chegou, aleluia. A promessa dele se cumpriu na família, o agir, estamos falando do agir de Deus na família. E aqui, Deus agiu cumprindo promessas nessa família, aleluia, queridos. Você toma posse disso para você, para a tua casa, para os teus filhos, para o teu casamento, para a tua descendência. Você toma posse? Eu também. Nós cremos, nossa fé está ligada aqui, em harmonia, aleluia, crendo que o Senhor é o Deus que cumpre suas promessas. Ele cumpriu suas promessas na família de Abraão, aleluia, queridos. Glória a Deus. E depois, olha, Sara parte. E ainda chegou outra esposa para Abraão, chegou a Quetura, que era uma quentura, deu mais 6 filhos para Abraão. Sara faleceu e Abraão casou de novo, Quetura, mais 6 filhos, toma-lhe, mais 6 filhos. Olha só que bênção, as promessas se cumprindo, aleluia, glória a Deus por tudo isso. Na família de Raabe, Deus agiu na família de Abraão, Deus agiu na família de Raabe com livramento. E nós sabemos que Raabe residia ali naquela cidade muito conhecida, a cidade de Jericó, a cidade impenetrável. Mas para Deus, isso não era nada. Nós sabemos que Deus derrubou as muralhas.
de Jericó. Aleluia. E olha só o que aconteceu. Antes disso acontecer, esse evento tremendo, a queda das muralhas de Jericó, 2 espias são enviados por Josué até Jericó, para ver como é que é lá, observar a guarda, o exército, a estrutura, tudo lá, e trazer o relatório depois para Josué. E aí eles ali, precisando de se esconder, Raabe, essa mulher lá de Jericó, os acolhe, os protege, os esconde ali na casa dela. Olha que coisa tremenda, dando... Quem nasce em Jericó é o que? Jericoense? Os protegeu, e aí ela fez uma aliança ali com aqueles homens, mas principalmente com o Deus de Israel. Olha só, Raabe, ela ativou a sua fé no Deus de Israel, ativou a sua fé nesse Deus tremendo e poderoso. Olha só o que ela diz aqui, olha só, ela creu no Deus de Israel. Josué 2, do 8 ao 11, por gentileza, 2 do 8 ao 11, antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse aos espiões, aos espias que estavam ali com ela em sua casa: sei, olha só que declaração de fé no Deus de Israel, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha, eu sei que o Senhor deu Jericó a vocês, não podemos fazer nada, o Deus de vocês vai tomar esse território para vocês. Olha só, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível, estamos apavorados diante desse Deus de vocês, e diante de vocês, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Estão acompanhando aí? Pois temos ouvido como o Senhor secou o Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, nós, eu e o povo aqui de Jericó, soubemos desses feitos do Deus de vocês, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Olha que declaração de fé. E aí ela faz um acordo com aqueles homens: olha, vai ser tudo detonado aqui, mas eu não quero que a minha família e eu sejamos destruídos. Eu dei amparo a vocês aqui, eu protegi vocês aqui, agora me ajudem aí, por favor. E eles fizeram uma aliança, um acordo com ela. E eles, antes de saírem dali da casa dela e voltarem para o arraial do povo de Israel, para passar o relatório para Josué, eles falam: olha, coloca um cordão aqui, uma corda vermelha, pendurada na tua janela, para que nós identifiquemos a tua casa, porque quando nós chegarmos aqui para tomar a cidade, todos venham saber, e nós principalmente, que essa casa aqui ficará intacta, e todos que estão dentro dessa casa não sofrerão nenhum dano. Faz isso. E ela fez, colocou a corda vermelha lá. Aquilo representa, querida, ali um símbolo, amém, do sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que guarda a nossa casa, amém? Como lá na saída do Egito, na casa dos hebreus, ali aquela corda escarlate, pendurada, um sinal de livramento, amém? E aí, foi o que aconteceu, a muralha caiu, diz que são as muralhas o certo, porque eu lendo a respeito e pesquisando, eram como 2 muralhas, eram 2 muralhas paralelas, uma mais larga, uma muralha externa mais larga, e uma mais estreita um pouco na parte interna, 2 muralhas, por isso que as muralhas, que eram 2, no plural, 2 muralhas, Deus derrubou, mas a casa de Raabe ficou de pé. Aleluia.
Deus derrubou com um estrondo, sei lá, com um terremoto, não sei direito o que foi aquilo não. Mas na 7ª volta, eles gritaram e tocaram o chofar, gritaram um alarido e aquelas muralhas caíram por terra. E Raabe permaneceu sã e salva com os seus familiares, toda a sua parentela que estava ali na casa, amém? Um agir poderoso de Deus naquela família com livramento, aleluia, queridos, livramento. Esse Deus é o Deus que age na família, amém? Na família Ele age, Ele opera, nunca percamos a fé nisso, amém, queridos? Nunca, Ele opera ainda assim. Família é um território de milagres, aleluia, é um território propício para Deus operar maravilhas lá. Deus gosta muito de agir nesse território, no território familiar. Você crê assim? Amém? Permanecemos com a nossa fé firme nessas coisas, assim como Abraão permaneceu, como Raabe permaneceu, e por fim, falamos aqui de 2 famílias do Antigo Testamento, falar aqui de uma do Novo Testamento, a família de Jairo. Deus agiu com um milagre poderoso, sinal, uma maravilha naquele lar, a ressurreição da sua filha. Na família de Jairo ele agiu com sinais e maravilhas ali, um operar de um milagre tremendo, amém? Eu gosto muito dessa passagem de Lucas, capítulo 5, e especificamente aqui dentro do capítulo 5, na passagem, nos versículos que falam da ressurreição dessa menina, porque, como eu já disse aqui em outra oportunidade, foi o texto, a mensagem bíblica que foi pregada na minha conversão, no dia que eu me entreguei a Cristo. O pastor estava pregando sobre a ressurreição da filha de Jairo. O texto que estava sendo pregado era esse. Eu gosto muito, está no meu coração. E é algo tremendo essa passagem. Esse capítulo 5 de Marcos, ele é muito linda a trajetória, toda a narrativa desse capítulo, porque ele começa com Jesus libertando o endemoniado gadareno, depois de ter atravessado o mar da Galileia. Ele vai lá, ele liberta aquele homem cheio de demônio, ele volta, desce na praia, uma multidão ali está esperando ele, e dentro dessa multidão, em meio a essa multidão, estava um pai aflito, porque a sua filha estava muito doente, ele disse: mestre, vem comigo na minha casa, minha filha está muito doente. Ele: vamos lá, rapaz, é agora, é nós. E ele foi com Jairo. Nesse percurso, indo até a casa de Jairo, ele se depara uma mulher, o encontra ali, a mulher do fluxo de sangue, e ela toca na orla de Jesus. Nós conhecemos muito bem a passagem, e ela é curada. Nas orlas da veste de Jesus é extraído poder de Jesus, e ela é curada. Eu fico imaginando, querido, Jairo, o pai aflito naquele momento, vendo aquele milagre da cura daquela mulher acontecendo ali, e a fé dele sendo alimentada por aquele milagre. Olha, ele curou essa mulher, curou muitos outros aqui. Olha só, vai curar minha filha também. Ele vai curar minha filha, com certeza. A fé daquele homem ficou turbinada ao testemunhar aquele milagre. E isso em percurso até a casa dele. E aí, ok, foi curada, glória a Deus. Vamos lá para a casa de Jairo. E no caminho, já quase chegando em casa, nós sabemos o que acontece. Alguém chega com Jairo, eu posso imaginar, tocando em seu ombro, aqui no versículo 35, do capítulo 5 de Marcos, o versículo 35, chega a má notícia, a notícia que nenhum pai quer receber, nenhuma mãe. Imagino esse homem tocando no ombro dele e dizendo: ei, não incomoda mais o mestre não, ela morreu, não incomode mais o mestre não, deixa para lá. Sabe, querido, acho que todos nós aqui já recebemos algo similar, não no sentido de morte talvez, enfim, mas
eu me refiro, quero trazer aqui para uma aplicação, aquele momento em que alguém chega com uma má notícia para a gente, né? E que a gente está com a nossa fé ali, até turbinada, alimentada, firme, mas aí chega a má notícia. Alguém traz dizendo, olha, não dá mais, não adianta mais, não adianta mais orar, não adianta mais fazer nada, acabou, é o fim. Sabe, você deve ter passado talvez por algo assim. Uma má notícia chega, meu querido, e bate de com força na fé, bate de com força, abalando, querendo abalar a estrutura da nossa crença. Mas aí, Jesus fala no versículo 36, calma, crê somente, crê somente, Jairo. Eu imagino Jesus olhando para Jairo, o olhar de Jesus, aquele olhar maravilhoso de Jesus, que só Ele sabe dar, aquele olhar lindo, olhando para Jesus, para Jairo e dizendo, Jairo, esquenta não, apenas creia no milagre, Jairo, creia no milagre, olhando para Jesus ali, olhando para Jairo, né? Jesus com aquele olhar de amor. Eu gosto muito daquele filme A Paixão de Cristo, naquela parte em que a mulher, ele passa a mulher adúltera, e como Mel Gibson, o diretor, conseguiu retratar bem aquela cena, ele conseguiu retratar bem todo o filme, ali, tudo que foi apresentado no filme, mas aquela cena em que Maria Madalena está lá, quedada aos pés, e Jesus, e passa um close de Jesus assim, a ela, depois que os acusadores vão embora, jogando a pedra fora, e os acusadores vão embora, ela olha para Jesus assim no chão, e Jesus assim, com aquele olhar de amor e misericórdia, estendendo a mão para ela, para levantá-la. Que lindo, que lindo. Ben-Hur de 1959, filme preferido do meu mozão aí, da minha esposa, Ben-Hur de 59, não assisto de 2016 não, que é horrível, quiseram fazer uma versão nova, horrível, estragaram, fique com a versão de 59, e lá na versão de 59, querido, esse filme clássico, 3 horas e 40 de filme, tá? Mas, meu irmão, para quem gosta de ver um bom filme, não vê nem o tempo passar. É um filmaço. E tem uma cena muito maravilhosa, falando do olhar de Jesus, né? Do olhar de Jesus, uma cena muito maravilhosa, em que Ben-Hur está sendo levado como prisioneiro, acusado injustamente por um crime. Ele não cometeu esse crime. E aí Ben-Hur está sendo levado para as galés, para aqueles navios de remo, né? Daquela época ali. E aí ele está morrendo de sede e é dada uma ordem para ninguém dar água para Ben-Hur. Ninguém dá água, a ordem partiu do generalzão que tem raiva dele. E aí não dê água para ele está morrendo de sede, lá caminhando no deserto com outros prisioneiros. Aí eles chegam em uma cidadezinha chamada Belém, Nazaré, em Nazaré na verdade. E aí Ben-Hur está morrendo de sede ali praticamente. Aí chega Jesus no filme e dá água para ele. Ele já ia morrer ali de sede. E Jesus pega e dá água para ele. E bem furioso. Quem foi que mandou dar água para ele? Não era para dar água para ele. E aí Jesus está agachado, dando água para ele, que ele está quase desmaiado no chão, Ben-Hur. Jesus está dando água para ele numa vasilha, e chega o general furioso, e Jesus levanta e olha nos olhos do general. Só que a forma como o diretor fez essa cena é algo muito incrível, cara. Aí a gente tem a genialidade do diretor, a técnica do diretor de fotografia e o talento do ator, mano, nessa cena. Porque em primeiro plano, na filmagem, em primeiro plano, está a costa de Jesus. Não aparece o rosto de Jesus nessa cena.
E no filme todo não aparece o rosto de Jesus. A câmera filma daqui, Jesus de costas. Em segundo plano está o general, o comandante lá que ficou mordido com raiva porque não era para dar água para Ben-Hur. E ali a gente vê o ator, querido, o ator ali mandando muito bem, porque ele olha no primeiro momento com fúria, mas como Jesus começa a encará-lo nos olhos, ele vai mudando de furioso para envergonhado e quebrantado ao mesmo tempo. Não tem uma palavra mais nessa cena, apenas você entende a cena todinha com o olhar, apenas com o olhar daquele homem. Porque Jesus olhou direto para ele e ele ficou todo assim, estava furioso e foi ficando acanhado, mas ao mesmo tempo quebrantado e, sabe, uma coisa muito tremenda. Jesus olhou para Jairo, com certeza ali nos olhos dele, com esse olhar de amor, olhar de misericórdia, e incendiou novamente o coração daquele homem de fé, dizendo: olha, apenas creia, Jairo, apenas creia. E Jairo continuou até a sua casa. A menina estava lá, deitada na cama. Dentro do que era natural ali, estava morta. Mas Jesus disse: ela apenas dorme, Jairo. Por que todo esse alvoroço aqui? Ela está dormindo. Teve gente que começou a rir. Aí sabe o que Jesus fez? Tira todo esse pessoal daqui que está rindo, que está debochando. Eles não vão ver o milagre, não. Não vão ver o milagre, só porque riram, desacreditaram. Eles não serão testemunhas oculares do milagre. Ficarão sabendo pela boca dos outros. Eles poderiam ver o milagre, mas foram incrédulos, não verão. Fora, ficou só Jesus, Jairo, ali a mãe e alguns discípulos. E ele fala: menina, levanta. Pegando ela pela mão, levanta. E a menina ressuscita. A menina volta à vida. Um milagre tremendo, sobrenatural naquela família. Amém? É o Deus que ainda opera maravilhas na família. É o Deus que ainda opera grandes coisas, que cumpre suas promessas na família, que dá livramento na família. Amém? Eu tenho certeza que todos aqui vocês podem testemunhar muito do que Deus tem feito no seu lar. Eu sei que a luta é grande, querido, porque família, além de ser um território de milagres, é um território de muita guerra. E é por isso que é território de milagre, porque o território de caos, ele se torna para Deus um território de milagres. O caos instalado, ele é um terreno propício, um território propício para Deus operar. Deus opera milagre em meio ao caos. Se está tudo bem, não precisa de milagre. Se está tudo de boa, para que milagre? O milagre vem quando necessário, em meio à tormenta, em meio às dificuldades, em meio às lutas. Então, se está tendo luta na tua família, no teu lar, casamento, enfim, você muito bem sabe do que tem passado, eu sei, enfim, prepare-se, porque é um cenário propício para milagres, é um cenário muito propício para Deus agir, e Ele vai agir. Creia que esse Deus é poderoso para fazer e operar, amém? Coisas grandes e firmes. Aplauda ao Senhor, por favor.